antes de... Adriano Diogo, ativa o seu microfone aí para a gente saudar você. Super, Adriano Diogo, saudade desse rapaz aí, que o Arbex estava dizendo. Rapaz, eu chamei o Adriano Diogo de rapaz, né? Entendam isso. Que o Arbex estava de... O que você falou do Adriano Diogo mesmo, o Arbex? Fala de novo para ele. Fala na frente dele. Aquele é meia boca. O Adriano Diogo é meia boca. O cara é um oportunista. O cara é um arrivista. Não tá nem aí para direitos humanos, nem liga para nada, né? Eu, quando soube que o Adriano Diogo ia estar aqui, eu queria ir embora. Eu falei, não não vou participar do programa. Ô, Diogo, seja bem-vindo e já fale tudo sobre essa questão aí da relação, dá sua visão para a gente com o Arbex ainda na tela, sobre os brasileiros que não estão sendo autorizados a deixar Gaza. A embaixada israelense, a embaixada do governo de Israel no Brasil, em particular o consulado de São Paulo, é uma agência de notícias, informações e conspiração permanente. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eles faziam articulações políticas com a extrema-direita, com os filhos de Bolsonaro. Isso é inadmissível, inadmissível. Isso é um absurdo. A ingerência, compra de equipamentos militares, fornecimento de aquelas malas com aqueles aparelhos sofisticadíssimos de investigação ilegal. Toda a extrema-direita e os evangélicos ligados a essas empresas de turismo, aquela coisa toda, isso é uma organização militar, conurbada, com o pessoal daquela Agência Brasileira de Informações, aquela coisa toda, Heleno, os filhos do Bolsonaro. Isso é uma vergonha, isso não pode ocorrer no território brasileiro. É uma agência de informações, nem os Estados Unidos, com todo o seu potencial, com toda a sua capacidade, exerce atividade de vigilância. E assim, eles fazem reuniões com deputados, com paramilitares, com militares. É uma coisa assim, a embaixada é um prolongamento de um partido, digamos, Israel, não é nem do governo, de partidos. Né? Eles fazem... Eles são especialistas nisso, né? Espionagem, conspirações e tudo mais. Muito importante a gente falar isso. Arbex, é uma vergonha. Vou me despedir de você, meu querido Zé Arbex, para você se dedicar aos seus alunos. Aliás, a PUC está sem energia até agora, né? Você falou isso. Sem energia até agora. Sem energia até agora. Ô, Adriano, eu estava dizendo aqui que se o PT tivesse uma imprensa séria, se tivesse uma imprensa séria do partido, coisa que não tem, nunca teve, esse era o momento de soltar um comunicado para a população para explicar o que seria a privatização da Sabesp. Fala, é só ver o que está acontecendo com a Enel privatizada. Esse era o momento para a população inteira entender o que está acontecendo. Mas o PT não tem uma imprensa séria, não quer ter uma imprensa séria, acho que não vai ter uma imprensa séria. Então, vamos ouvir o Adriano sobre isso, com você ainda na tela, Arbex, mas eu ia dizer o seguinte, só acrescentar um ingrediente aí. Essa discussão, ela já ganhou força independente da imprensa do PT, da comunicação do PT, emitindo nota ou não, já está ganhando, né? Inclusive o próprio Boulos está falando disso. Fala, Adriano, para a gente. Não, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, né, orgulho de estar aqui nessa sala com o professor Arbex, né? Isso aí, lá na PUC, ele criou toda uma linha e toda uma escola de formação de estudantes de jornalismo importantíssima, tudo que acontece de importante, ele está envolvido, né? Comissão da Verdade da PUC, todos os atos e toda aquela formação daquela enorme diáspora de jovens jornalistas, é o orgulho da PUC. Parece que até está saindo, estou até chorando que ele vai sair da PUC em São Paulo, não me conformo. Mas, bom, afora isso, vamos falar desse negócio da vergonha, desse negócio da Enel. São Paulo, ela foi urbanizada
a partir das represas, né? Quando estava começando a República, era no fim de Dom Pedro II, tal. Dom Pedro II investia muito em obras de infraestrutura, barragens, energia elétrica, trens. E o Dom Pedro II trouxe os ingleses para o Brasil, as ferrovias. Nesse pacote vieram os construtores de barragem, os barrageiros, a hidroelétrica. Então veio para o Brasil uma companhia chamada Companhia City, que fez todo o sistema elétrico da antiga Light, que é essa queda d'água de 700 metros que tem para gerar energia para Cubatão, que no início todo o parque hidroelétrico brasileiro, e o paulista em particular, que era uma potência fantástica, foi desenhada por esse modelo da queda da água do mar para Cubatão, aquela coisa fantástica da usina Henry Borden, aquela coisa toda. Bom, por que eu estou fazendo essa introdução? Toda vez que você faz uma represa, você tem que ter um radar meteorológico. Porque a represa, ela evapora a água, concentra uma quantidade enorme de nuvens e lá é que começa as tempestades. Então, quem comprou o primeiro radar meteorológico do Brasil foi a Light. Lógico que depois vieram os governos, né, o governo do Estado de São Paulo, porque quando acabou a ditadura, o Montoro nomeou para prefeito de São Paulo Mário Covas. No primeiro fim de semana do governo Mário Covas, deu uma chuva em São Paulo, 2 dias. Era sábado e domingo, inundou de uma forma. Mário Covas entrou em desespero, porque ele era engenheiro. Ele falou, porra, mas ninguém me protegeu. Onde está o sistema elétrico? Onde tem previsão de chuva? Onde estão os radares? Então, ele criou, na Prefeitura de São Paulo, o Sistema de Defesa Civil. Esse Sistema de Defesa Civil foi, depois, levado para a Constituição. Então, São Paulo tem o melhor serviço de defesa civil do Brasil. Vocês sabem o que foi reduzido o sistema de defesa civil da cidade de São Paulo? Que era uma coisa fantástica, com aquele radar de Itaiaçupeba, que o DAE comprou, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, porque lá em Itaiaçupeba, na região de Mogi das Cruzes, também tem aquelas barragens de cabeceira do rio Tietê. Muito bem. Então, o que acontece? Toda chuva tem previsibilidade. Então, a ANEEL, que veio depois da Light, veio a Eletropaulo, depois da Eletropaulo foi... O Maluf privatizou, piorou a Light, virou Eletropaulo, né? O cara pôs até o nome dele na companhia de energia, imagina. Mas isso é um controle dos mais rigorosos do estado de São Paulo. Não tem gota de chuva, não tem previsão de chuva. E a Enel, a única coisa que a Enel tem que fazer, além de distribuir, é prever catástrofes. Por isso que São Paulo é dividido tudo por bacias hidrográficas. Pois bem, vocês sabem onde está o Departamento de Vigilância Civil, Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo? Virou uma subseção da Guarda Civil Metropolitana. Funciona no pé de... quer dizer, a Defesa Civil virou Defesa Militar. Imagina. É uma subseção. E vocês sabem como é que funciona na subprefeitura a Defesa Civil? O vereador que indica o subprefeito indica o cara da Defesa Civil, que nunca leu o mapa hidrográfico, nunca leu uma curva de chuva. Então, pessoal, nós estamos na roça... Essa Enel, isso aí é a coisa mais picareta que existe no mundo. Não tem alguém no estado de São Paulo que é servido por essa Enel que tenha qualquer grau de satisfação. Porque qual foi a primeira coisa que a SNEL fez? Acabou com a tarifa social. Acabou com a tarifa social. E quando você acaba com a tarifa social, que a população mais pobre acessa a energia elétrica, o que vem? Vem a gambiarra. Então, aqueles emaranhados de fios, todos entrelaçados, todas aquelas gambiarras que tem na periferia, que o povo não aguenta pagar a taxa de luz. Então, isso dá enormes curtos-circuitos, que depois que o sistema entra em colapso,
você não junta mais, que é o que vai acontecer com a água. São Paulo tem 30% da população que tem tarifa social de água. Se você, porque o erro dos meninos aí da Sabesp, é o erro de dizer assim, não, nós vamos privatizar a Sabesp. Não é nada de privatizar. Eles não querem privatizar a Sabesp. Eles querem privatizar a água. A água. Não é a Sabesp, porque em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tem o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, uma grande empresa multinacional soltou na Copa do Catar uma água mineral chamada, não posso falar, que senão vai coisa de empresa, não posso falar. Soltou uma água mundial. Ela é a água mais desmineralizada do mundo. Mesmo a água com gás, você via na Copa todas as imagens dos jogadores tomando aquela água mineral. O que é isso? Essa empresa multinacional, que é a maior companhia mundial de fabricante de refrigerantes isotônicos, achocolatados, suco, o que você puder imaginar, por que ela quer a água de São Paulo? Porque ela vai pegar o serviço de água, né? Vai privatizar, mas ela quer o aquífero Guarani. Que você furou 2, 3 poços artesianos do aquífero Guarani, você pode produzir água para exportar para a China, para o Oriente Médio, para o Japão, para onde você quiser. Então, o Brasil tem grandes aquíferos. Tem o Guarani e lá na Amazônia tem o Alter do Chão. Né? Isso é o Maná. Então, o que vai ser privatizado, que nem quando você privatizou o sistema elétrico, o que você privatizou? No Brasil, a única forma de geração de energia elétrica é a hidrelétrica. E como é que você privatiza a hidrelétrica? Você pega o rio e pega a barragem. Você é dono do rio. Você é dono de todas as usinas do Rio Paraná, do sistema Paraná, que vai até Foz do Iguaçu, que lá tem a Itaipu. Então, você privatizar o sistema elétrico e as águas, porque as águas, imagina você, os franceses vieram para o Brasil através de um cozinheiro aí e tal, eles compravam água de município. Então, compraram água Prata, água São Lourenço, a Perrier entrou pesado no Brasil. A Perrier entrou. Aí os americanos perceberam, falaram, não vamos comprar sistema municipal, nem companhia de distribuição, nós vamos comprar a água, o recurso água. Porque hoje a água no mundo vale igual ou mais do que o petróleo. Vocês pensam que só tem navio, tanque petroleiro vagando pelos mares? Não. Tem enormes navios, tanques de água percorrendo os oceanos. Né? Imaginem vocês que os japoneses, eles puxam enormes blocos de iceberg do Polo Sul, derretem e fazem água mineral envasada, caríssima. Né? Então, a água mineral, o recurso água, quer dizer, a Enel, ela mostrou que ela não tem capacidade nem de ler, porque quando vai uma chuva, qualquer chuva que venha, no Rio Grande do Sul, um tornado, você tem que olhar o radar. O que é uma chuva dessas de fim de tarde, essa coisa toda? Eles chamam de ciclone extratropical. Então, forma aquela nuvem no Atlântico, ela vem para o continente e aí ela desaba. Você tem que calcular, você tem que avisar, você tem que... Meu querido Adriano, você deu uma aula aqui incrível. O Adriano, dentre outras coisas, é geólogo, né? Conhece muito bem essas questões. Hidrogeólogo. Sou hidrogeólogo. Não, e eu quero ainda perguntar mais algumas questões com relação a esse apagão de São Paulo para Adriano. O Arbex teve que sair. Deixou um abraço para você, para todos aqui que nos acompanham. Adriano, só vou ler alguns comentários aqui e voltar para você. Ana Lúcia aqui colaborando conosco, muito obrigado, a gente agradece. Né? Edson Antunes, os americanos do norte irão perder a hegemonia mundial, mas para isso irão provocar a maior guerra mundial que o planeta nunca viu. Vamos falar com o Adriano sobre isso também. O Marcos Ferreira está chegando aqui para falar do marco temporal daqui a pouco. Denise Tessuto,
Arbex, quanto tempo... o Arbex já não está mais aqui, mas a gente passa para ele depois. Quanto tempo vai demorar para a total decadência dos Estados Unidos e os colonialistas europeus? O Adriano pode comentar isso aqui também, porque ele conhece muito de geopolítica internacional. Dom Sebastião, professor Arbex, a derrota da OTAN na Ucrânia precipitou a guerra de Israel, com vistas a sufocar a China e a Rússia. Essa é a linha de análise que o Arbex, o Reginaldo Nasser, tem defendido aí nesses últimos tempos, nesses últimos dias. José Tadeu Cavalcante, obrigado pela colaboração. Rejane, quando acaba a live a gente não acha mais o link? Acha sim, eu vou ensinar vocês depois como é que se acha o link. Gabor Gaspar, Arbex e Conde, infelizmente só posso vê-los no almoço. E o Antônio Gorski, um corte dessa fala do Adriano. Vou fazer um corte dessa fala do Adriano. Adriano, essa tempestade, chuva que caiu em São Paulo, na sexta ou no sábado? Acho que foi na sexta, né? Realmente foi fora de padrão? Ou a Enel realmente que se tornou esse desastre da natureza ambulante que você destacou aqui? Primeiro porque eles também demitiram 36 mil funcionários, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Para quem mora aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, Enel é símbolo de caos. Caos. Qualquer coisa que você se refira é caos. Enel é sinônimo de caos. Não tem conta de luz, tudo com ele, tudo conta superfaturada, não tem porta de atendimento, não tem gerente, não tem ninguém dá satisfação. É uma coisa invisível. É como se fosse um telemarketing. Então, Enel é sinônimo de caos. Caos. Agora, o caos, ninguém imaginava que o caos... Então, respondendo a primeira pergunta. É um período característico dessas chuvas extraordinárias? Não, não é. As chuvas extraordinárias ocorrem no verão. Agora estamos entrando em dezembro. Mas essas grandes chuvas ocorrem em fevereiro, março, dezembro. Fim de novembro, começo de dezembro, não é bem coisa. Mas eles são os únicos em São Paulo. Por quê? O governo do estado de São Paulo tinha um radar potente, o radar de Itaiaçupeba, que a prefeitura tinha acesso. O radar da Enel, ninguém tem acesso, só eles. E eles têm o grande radar. Agora, ninguém sabe se o radar deles é bom, está desatualizado. Agora, qual é a primeira coisa que o governo do estado de São Paulo, os vereadores, o prefeito, não, Enel, mostra o seu radar. Como é que estava uma semana antes da chuva? Como é que foi formando aqueles enormes bolsões de nuvens que precipitaram às 6 horas da tarde? Onde estava isso? Como é que estava? Isso é a primeira coisa que a Enel tinha que mostrar. Entendeu? É a mesma coisa que você vai num médico, aí o cara fala, não, eu quero ver a sua ressonância magnética e tal. O cara não vai pegar de surpresa e falar, de repente, você tem um tumor aqui. Você tem um tumor, mas esse tumor não nasceu agora. Ele vem ao longo do tempo. A chuva é a mesma coisa. Onde forma a chuva? A chuva forma no litoral. Aí ela sobe pelo corredor da Serra do Mar, no caso de São Paulo, aí ela encontra um ponto de choque térmico, de ar quente, e aquela água vira uma precipitação. Deve ter subido uma chuva muito fria, muito gelada, que veio do oceano, chegou aqui em São Paulo, encontrou aquela massa de ar quente. No fim do dia, caiu a tromba d'água. Foi uma tromba d'água que nós tivemos, né? Foi uma tromba d'água. Agora, tudo isso... a única coisa que você não pode prever na natureza é terremoto. Terremoto, ainda não desenvolveram máquinas para desenvolver terremoto. Mas terremoto é fenômeno geológico. Você tem as placas, aquela coisa toda que fica friccionando e vai dando terremoto. Chuva é completamente diferente. É completamente previsível. Você prevê chuva com um mês antes. Os japoneses, por causa de Fukushima lá, eles preveem chuva um ano antes. Entendeu? Agora, companhia elétrica de distribuição de energia, o primeiro, antes de comprar a mesa da secretária, o telefone, o computador,
tem que ter o radar meteorológico. E o governo do Estado tem que ter uma sala de crise, assim, um computador de crise, um grupo de defesa civil conectado com as prefeituras, para o carinha que está lá falar assim, putz, vai chover. Olha aqui a água que está gerando, olha a temperatura. Essa água vai subir a Serra do Mar, vai subir o paredão e vai precipitar. É a coisa mais elementar do mundo, é uma coisa é o Mobral da hidrologia. Entendeu? Qualquer estudante de primeiro ano de engenharia, o cara tem que aprender o que é uma chuva, como forma uma chuva, o que é milímetro de chuva, né? Na curva, e aonde vai cair essa chuva. Tem países que têm campainha, sirene, assim, ó, vai chover, vai cair, como estão pretendendo fazer lá no litoral norte. Mas isso é coisa agora, assim. o Adriano, quer dizer, o que a gente viu, além dessa questão da não previsibilidade, né? Porque a previsão do tempo até deu que ia chover, mas não deu que ia ser uma coisa assim tão violenta. Agora, também não sei se foi uma coisa tão violenta ou se a manutenção dessas redes estava muito precarizada e, evidentemente, a Enel... Agora, a Enel não quer indenizar as pessoas. Deixa eu receber aqui o Marcos Ferreira. Marcos Ferreira está chegando aqui para conversar com a gente. Ele é mestre em Psicologia Social pela Universidade de Brasília, doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo. É uma das figuras emblemáticas aí da psicologia democrática desse país. E hoje a gente está muito atento, Adriano, quero que você fale sobre isso também, com relação ao marco temporal, porque o Congresso hoje pode derrubar o veto do presidente Lula. Confere, Marcos Ferreira, e vocês estão numa mobilização para pressionar para que isso não aconteça. Seja bem-vindo, quero ouvir você e vamos para o debate. Então, a nossa preocupação é que está havendo muito silêncio na sociedade hoje com relação ao marco temporal. E há uma organização muito intensa e uma pressão muito intensa do agronegócio, dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, para que seja derrubado o veto do nosso presidente Lula. O que acontece? Nós estamos percebendo que não há uma leitura adequada sendo feita em vários setores da sociedade. As pessoas acham que terra indígena está atrapalhando alguma coisa, não está. Algumas das questões que o Diogo está falando agora, por exemplo, essa questão das ventanias que teriam derrubado a luz em São Paulo, são consequência da mudança climática. As mudanças climáticas estão produzindo muitas alterações, por exemplo, nos ventos. E quem é o maior preservador do meio ambiente no Brasil? São os povos indígenas. São as terras que estão a cargo, estão sob os cuidados dos povos tradicionais brasileiros. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter clareza de que há um ganho para o Brasil com o marco temporal, há um ganho com o veto ao marco temporal que o presidente Lula colocou, há um ganho para o Brasil pela manutenção e ampliação de terras no Brasil para serem cuidadas pelos nossos povos indígenas. E, incrivelmente, Conde, o que a gente percebe é que há uma construção em relação aos povos indígenas muito parecidas com as lógicas que estão norteando esses bombardeios hoje em Gaza. Né? Há uma deslegitimação da propriedade da terra pelos seus mais antigos proprietários que estão dividindo o solo que já era deles e agora vão perder mais terreno por essa investida de Israel. Então, nós precisamos dizer assim, é preciso parar com todas as animosidades todas as agressões que estão acontecendo hoje em Gaza, do mesmo jeito que nós estamos dizendo, nós não podemos deixar que os povos indígenas vivam uma situação que tenha qualquer similaridade com essa situação extrema que está acontecendo em Gaza hoje. Então, é preciso que nós digamos para o Congresso Nacional, nós digamos para o Pacheco, para o Lira, não vão derrubar esse veto, porque esse veto é salutar, é salvador para o Brasil. Marcos Ferreira, deixa eu passar para o Adriano Diogo. Queria que você falasse um pouquinho disso também, Diogo, do marco temporal, até porque
e queria lembrar o Marcos Ferreira, que na sequência comenta mais uma vez, que se o Congresso derrubar o veto do presidente Lula, o STF entra em cena, ou não? Diogo? Bom, vamos hierarquizar. Tomara, né? Tomara que entre em cena, porque o Pacheco está a fim de hostilizar, principalmente essa questão do marco temporal, afrontar abertamente o Supremo. E eles têm articulação, o Lira e o Pacheco têm articulação no agronegócio, na Faria Lima e tal, para começar a derrubar as decisões supremas. Isso é um absurdo, mas é o que está acontecendo no Brasil. Agora, voltemos ao marco temporal. Eu sou aqui de São Paulo. Aqui nós temos duas grandes reservas guaranis. A da Serra da Cantareira, lá no Pico do Jaraguá, no pé do Jaraguá, e lá na represa de Parelheiros, na Capivari Monos, os guaranis. Até no tempo da Marta, foi feita aquelas escolas indígenas de ensino de língua e tal. Querido Conde, o governador do estado, ele pôs umas enormes placas, eu não tenho como colocar aqui, porque não tenho como te mandar. Eles querem vender todo o aldeamento indígena lá do Pico do Jaraguá. São 30 e tantas aldeias guaranis, com uma quantidade de jovens, de estudantes, que eles fazem cultos, fazem curta-metragem, fazem tudo, uma meninada fantástica, que produz artesanato, que não tem uma antena de internet para poder pôr seu site, vender as suas coisas. Cultíssimos. Alô, estou aqui. Alguém caiu. Então, e lá na Capivari Monos, lá na represa, lá em Parelheiros, você nem imagina. Eles têm escritores, eles têm tudo da cultura guarani. Afora falar de todo o nosso povo guarani que está no litoral, né? Então, o que acontece? Existe uma população indígena praticamente abandonada, miserabilizada, porque os guaranis da praia, né, e os outros aldeamentos, eles eram os antigos caiçaras. Eram os caras que moravam lá desde o tempo da colonização, estavam tranquilos. Aí chegou essa urbanização avassaladora, principalmente no litoral norte, e expulsou todas essas tribos. Então, o que acontece? E o nosso Serviço Patrimônio da União, o SPU, e o órgão indígena aqui em São Paulo, da FUNAI, eles são muito fracos, né? Essa questão do marco temporal, que já está ruim. Imagina, em São Paulo. Se o marco temporal for derrubado, isso vai ser uma tragédia. Porque todo aquele aldeamento indígena que tem no pé da Serra da Cantareira, aquilo vai virar a especulação. O governo do estado já pôs placas, outdoors enormes, anunciando futuros conjuntos habitacionais. Vai vender tudo para a iniciativa privada. Adriano, fora o que acontece ao redor do Brasil todo, que também tem situações parecidas, inclusive Santa Catarina, que é a questão do povo Xokleng, né, Marcos? Agora, deixa eu ouvir o Marcos mais uma vez. Qual que é a mobilização que a comunidade da psicologia, que você está integrado ali, Instituto Silverlene, Ana Bock, para quem a gente manda um abraço também, ela quase que veio aqui hoje, mas vai vir em breve para comentar também sobre isso e outras questões. Quais são as ações concretas, como é que é o monitoramento desse processo e o que pode vir depois, por exemplo, se o Congresso derrubar o veto do presidente Lula? Fala para a gente. Então, nesse momento, nós temos um comitê da psicologia contra o ressurgimento do marco temporal. Na nossa compreensão, quem tem autoridade para interpretar a Constituição é o STF, é o Supremo. Ele é que está constitucionalmente nomeado para interpretar a Constituição. Essa vontade dos parlamentares de quererem ser eles que interpretam e fazem leis para modificar disposições está errada. Para isso, eles teriam que ter sido eleitos como constituintes,
para então alterar o sentido da Constituição. Eles não podem, por um projeto de lei regular, querer interferir numa interpretação do que seja a Constituição. E o que é pior, né? Eles estão fazendo uma cena de que estão sendo invadidos pelo STF. Aliás, o discurso tradicional do Bolsonaro, né? Que o STF está se excedendo, está fazendo não sei o quê. Eles usam esse argumento contra o STF para justificar aquilo que sempre foi feito e querem piorar o que sempre foi feito no Brasil, que é tirar a terra dos povos indígenas. Se a gente for perceber, a mesma situação que nós vivemos lá, estão conhecendo em Gaza mais cuidadosamente agora, de anos de hostilidade por parte dos israelenses em relação aos palestinos, essa história é a mesma aqui no Brasil. São anos de hostilidade com as populações indígenas. São muitas mortes. Nós não teremos tempo de ler os nomes de todos os indígenas, os caciques, que foram mortos na luta pela terra. Então, o que nós, na psicologia, estamos fazendo? Nós estamos querendo chamar a atenção para o fato de que essa é uma mesma face de um problema, é uma face de um mesmo problema que está se apresentando de outras formas. E as pessoas ficam tratando sempre, para nós, é importante compreender isso, que a sociedade trata cada uma das coisas como se elas fossem separadas. E elas não são. Há um projeto supremacista branco no Brasil. Você pode ver, você pega as fotografias das reuniões dos grandes ruralistas brasileiros, do agro, você vê branco. É um projeto de brancos atacando interesses dos povos indígenas e ainda argumentando, fomos invadidos pelo STF, então vamos reagir. Não, o que eles estão fazendo é o que eles sempre fizeram. É só pegar a história dessas pessoas que estão lá patrocinando essas iniciativas no Congresso Nacional para entender isso. Então, nós da psicologia estamos muito preocupados em dizer para os nossos colegas psicólogos e psicólogas, para os estudantes, professores, pesquisadores, que nós temos que enxergar mais longe nessa questão, não nos deixar envolver por um discurso revanchista, que parece ser revanchista por parte dos parlamentares em relação ao STF, e garantir todo o apoio ao STF, que é quem tem definição constitucional para ser o guardião das regras constitucionais. Então, você tem razão, Conde. Se alguém for lá derrubar, que eu estou acreditando que possam não derrubar, quero expressar, há uma mobilização na sociedade, nós vamos nos organizar, pressionar, para que não haja força suficiente para derrubar o veto. Agora, havendo esse risco de derrubar o veto, seguramente isso vai voltar ao STF. Mas, como o Adriano está dizendo, há um esforço que é muito amplo hoje do Congresso para virar a única referência do país. E nós precisamos dizer para o Congresso, nós queremos um Congresso forte, um Congresso independente, autônomo, mas que não queira virar o único poder. Que, se o STF o incomoda, vai lá e muda a regra. Se o Executivo incomoda, vai lá e muda uma regra. Não. Nós precisamos garantir a independência e o respeito entre os poderes e ter um comportamento republicano que inclui o respeito à Constituição, que tem garantia de terra para os povos indígenas. Marcos Ferreira, aqui no 11 News. Marcão, agradecer você pela sua participação aqui. Você veio fazer uma entrada especial e vai retornar aqui com frequência. Antes de me despedir de você, eu ainda sigo aqui com o Adriano. Daqui a pouco está chegando Jorge Folena para a gente falar também de outras questões aqui, questões da GLO, que está sendo implementada, começou a ser implementada na segunda-feira em portos e aeroportos. Uma palavra final sobre o conflito em Gaza, Marcão, antes da gente se despedir. Como é que você está vendo e como é que a comunidade da psicologia está vendo esse genocídio? Então, né? Eu queria duas palavras, se você topar. Uma sobre o que o Adriano estava falando antes, que é consequência essa privatização dos serviços públicos, que é tratada como um benefício. E aí há essa coisa das demissões, mas só queria lembrar, Adriano, que tem mais um problema, que é as demissões acontecem com as pessoas mais experientes que trabalhavam na prestação de serviços públicos. Então, nós temos várias situações onde não é que não tinha mais funcionário, tinha, mas eram pessoas que não tinham aquela experiência de 20, 30 anos de trabalho com um tema de interesse,
Aqui em Santa Catarina, Conde, quando houve aí uma privatização no tema de combustíveis, houve uma demissão de pessoas que trabalhavam cuidando aqui dos grandes tanques na região de Itajaí. E uma coisa que me impressionou na época é que um dos petroleiros demitidos era uma pessoa que todo mundo contou, nós fomos lá visitar e todo mundo comentava, imagina, demitir o fulano. Esse senhor, ele punha a mão numa parede, uma parede de 10, 15 metros de altura, que era um tanque enorme de combustível, e como mexia ali a parede, ele sentia, ele falava, o problema está na válvula tal. Ele tinha uma capacidade de diagnóstico de problemas que ninguém vai ensinar para ninguém, mas que é super importante de ser preservado nos trabalhadores do serviço público. Mas voltando, então, para a questão de Gaza, o que nós estamos sempre querendo lembrar? Nós queremos lembrar a sociedade brasileira a expressão de uma música do Milton Nascimento, que é assim: quem cala sobre o teu corpo concorda com a tua morte. Desculpa, eu usei errado aqui, eu vou repetir. Quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte. Essa expressão do Milton, ela é fundamental para todos os brasileiros e todas as brasileiras hoje entenderem que nós, fazendo silêncio hoje com aquelas mortes que estão acontecendo, com aquelas agressões que estão acontecendo em Gaza, nós estamos consentindo que as pessoas morram. A música do Milton continua, a letra do Milton continua dizendo assim: quem cala morre contigo, mais morto do que estás agora. E ele termina a canção dizendo: mas quem grita vive contigo. E é isso que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que nós temos que gritar, temos que dizer que não, precisa parar essa agressão, para que a gente possa viver e viver com essas pessoas da Palestina que têm tanto direito quanto cada um de nós de ter a sua vida, ter o seu território, ter a sua soberania. E as manifestações no Brasil têm crescido, né? O Adriano Diogo participou da última na Paulista. Marcos Ferreira, agradeço imensamente sua participação aqui especial. Mais um pedacinho só para te dizer que nós tivemos uma linda manifestação aqui já há 15 dias em Santa Catarina, linda, com passeata em defesa do povo palestino, e tivemos no último sábado um lindo ato cultural muito bonito, com depoimentos de pessoas que são ligadas ao povo palestino. Muito obrigado, um abraço, prometo não pedir mais espaço agora. Obrigado, Marcos Ferreira. A gente segue aqui com o Adriano Diogo. Vamos para o nosso último bloco, Diogo. Queria que você falasse para a gente um pouco das eleições argentinas, porque você tem uma conexão muito forte com a Argentina, muitos amigos. Você esteve lá há pouco tempo atrás, trouxe uma caixa de cereja da Argentina, né? Fala ao risco, né? Continua havendo o risco. Teve umas idas e vindas ali nas pesquisas, no próprio resultado, né? O Massa surpreendeu no primeiro turno e agora a gente tem basicamente um empate ali, né? Como é que você está vendo lá e dá um briefing para a gente das eleições lá? Bom, esse fim de semana vai haver um debate, porque lá o debate é promovido pela Justiça Eleitoral. Então, é um debate seríssimo, com regras rígidas, e o Massa sempre ganha no debate. Agora, o que está acontecendo lá? Tinha o Massa, né, que é o candidato da esquerda, do peronismo, e tinha dois candidatos de direita, a Brures e o Milei. De onde vem a força do Milei? Ele não tem um vereador, ele não tem um governador de estado. A força dele vem das redes sociais. Onde são feitas as redes sociais do Milei? Nos Estados Unidos. Por quem? Pelo grupo do Steve Bannon. Então, Milei é um cara poderosíssimo. Ele vem lá do trumpismo. Ele vem da extrema-direita americana. Ele não tem, como Bolsonaro, milícias, ele não tem setores das Forças Armadas. Agora, ele não tem milícia, ele não está ligado às Forças Armadas, ele não tem base política. Então, como é que ele vai ser? Como é que ele vai ganhar a eleição e por que ele vai ser tão poderoso? Que ele quer ser tão poderoso, anunciando a venda de órgãos para transplante, essa coisa toda. De onde vem a força dele? A força dele, essa força invisível, que agrupa milhares de lumpens
lumpen, jovens lumpens e tal, ele conseguiu juntar tudo que tem de pior na Argentina. O ex-presidente Macri, essa Burrich, que foi até montoneira no tempo de juventude, foi guerrilheira, peronista, montoneira, hoje é uma pessoa de extrema-direita. Ele juntou o agronegócio argentino, todas as forças de direita, e está com uma maioria de 4% a 6%. Perigosíssima. Perigosíssima. Lógico que o Massa, ele é o herdeiro desse governo Fernandes, da Cristina. Bom, ele é o meio herdeiro do peronismo. Bom, tem uma chance muito grande desse cara perder, do Massa perder. Se o Massa perder a eleição, para que o povo que está discutindo Palestina da hora que acorda, ele é um Netanyahu piorado. Repetindo, ele é um Benjamin Netanyahu piorado. Primeira coisa que ele quer fazer é romper relações diplomáticas com o Brasil. Romper com o Mercosul. Praticamente, ele vai querer decretar a guerra com o Brasil. Com o Brasil e com os brasileiros. Então, se os brasileiros adoram ir para a Argentina, tomar um vinhozinho, passear no Caminito, passear na Boca, ir naquelas casas de tango maravilhosas de Buenos Aires, aqueles restaurantes, acabou, mano. Acabou. Acabou. Ele quer declarar guerra contra o Brasil e contra os brasileiros. Então, se você é brasileiro, se você gosta da Argentina, se você gosta da democracia, escreva para os seus amigos lá, olha, cuidado com esse cara, com o Milei. Ele é um militarista louco, completamente louco. Né? O símbolo da campanha dele é a motosserra. Né? É um cara desprovido. Ofendeu o Papa Francisco, afundou o Papa Francisco. A vice-candidata à presidência da República, ela prometeu anistia a todos os militares envolvidos nos crimes da ditadura. E mais, falou que vai extinguir todos os direitos das Madres de Maio, das Abuelas de Maio. O Pérez Esquivel escreveu uma carta ontem à noite que ele nos mandou preocupadíssimo. Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz da Argentina, com 94 anos.